Está começando mais um Acredite Se Quiser. E nesse episódio nós vamos voltar com a continuação de uma história que nós falamos um tempo atrás. Vocês vão se recordar, a abdução de Cadu. Lembram dessa história? E se eu falar para vocês que ficou muita coisa de fora? E se eu falar para vocês que temos coisas novas? Novas sessões de hipnose, exames médicos. Hoje nós temos muita coisa e o papo vai ser longo, não é mesmo, senhor Ufudek? É isso, senhor PH. E aí, beleza? Boa noite a todos os convidados. A sala está cheia hoje. Acho que a vez que mais lotada a sala, né? Hoje tem gente sentada no chão. Isso. Vou passar o microfone um pro outro aqui. Então vamos lá, vamos chamar os nossos convidados da sala cheia hoje. Então vamos lá. Primeiramente, o nosso anfitrião, o dono da história, aquele que vai nos conduzir hoje. Cadu, seja bem-vindo novamente. E aí, PH, boa noite, turma. Jackson, Bruna, Dr. Arthur, boa noite aí pra quem tá ouvindo também. E aí a gente vai contar aí a segunda parte, o que faltou, né? Vamos lá. É isso aí. E como o nosso convidado já anunciou nossos outros convidados, então vamos pela ordem que ele fez. Bruna Bittencourt, e aí? Boa noite, galera, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui de novo. Hoje a gente vai tirar bastante dúvidas, né? Como o PH falou que ficou em aberto aí, ficaram em aberto algumas dúvidas do pessoal. A gente vai falar bastante coisa interessante hoje a respeito sobre canalização, física quântica e tudo mais. É isso aí. Inclusive, nós vamos tirar umas dúvidas do pessoal, que o pessoal andou perguntando no Instagram. Então, fiquem aí. Hoje nós vamos fazer o serviço completo. E para finalizar o nosso serviço completo, nós não poderíamos deixar de falar de provas, exames. Sim, senhor Arthur Gatti, seja bem-vindo novamente. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que estão vindo aí ao vivo. É um prazer estar aqui mais uma vez com todos vocês para a gente destrinchar um pouquinho mais, pegar alguns pormenores aqui do caso do Cadu. E assim como o Cadu, a gente pode destrinchar também para outros casos. Outras pessoas aí que eventualmente mandam um relato pro Acredite Se Quiser, a gente consegue dar essa análise completa do material. É isso aí. Então daqui a pouquinho, logo depois da nossa vinheta, nós vamos começar esse papo que será muito longo. Entidades não biológicas, abdução espiritual, canalização, experimento da dupla fenda, entrelaçamento quântico. Acredite se quiser. Já ouviu falar de estigmata e possessões demoníacas? Ruídos estranhos perturbam você no meio da noite? Luzes estranhas no céu já te causaram lapso temporal? Você tem sensações de medo em seu porão ou sótão? Visitas ou mensagens de pessoas que já morreram é algo da sua rotina? Você ou alguém de sua família já viu monstros, espectros ou fantasmas? Se a resposta for sim, não perca mais tempo. Mande o seu relato para acredite se quiser podcast@gmail.com. Estamos prontos a acreditar em você. Vamos lá, sem enrolação, diretamente ao ponto. Cadu, no último episódio que nós conversamos, nós falamos das primeiras sessões de regressão que você fez com a Bruna. Coloquei trechos da sua regressão, a gente discutiu coisas que aconteceu com você. Mas depois que a gente acabou a gravação, você virou pra mim e falou assim: PH, faltou muita coisa. Eu, não, Cadu, o que faltou? E bicho, sim, faltou muita coisa. E tanto faltou coisa que você fez novas sessões com a Bruna também. E nós vamos hoje aqui falar disso que faltou e do que você descobriu nas novas sessões com a Bruna. Mas pra gente ter uma linha aqui, vamos começar ali do que ficou faltando. Você falou que foram muitas situações envolvendo não só você, mas sua família também, né? Sim, PH, como eu tinha falado pra você, aconteceu certas situações, né? Principalmente na minha casa, que eu achei, assim, eu acho interessante contar também, porque eu fiquei com muitas dúvidas, né? E eu acredito que
são fatos que é ligado a esses eventos ufológicos. Aconteceram 3 situações na minha casa, né, que chamou não só a minha atenção, como também da minha família, né, e que de certa forma mudou a vida de alguns familiares meus, né. O primeiro ocorrido foi em 2016, né, que eu tinha acabado de chegar em casa, era por volta de umas 8 da noite, e lá na minha casa, o meu terreno ele é grande, né, e lá no fundo eu tenho minhas árvores, eu cuido de galinha, né, tem umas galinhas lá, e então esse horário, as galinhas já estão dormindo, eu aproveito para jogar o milho para elas comerem no outro dia de manhã, bem cedo. Então eu cheguei em casa, assim, troquei de roupa, tudo, e já fui cuidar lá do quintal. Então eu saí do corredor e quando terminou a casa e começou o terreno, eu percebi algo no céu, assim, né, no alto, e eu levei minha cabeça e olhei. Quando eu olhei, tinha uma luz muito forte, amarela, mas foi muito rápido. Quando eu firmei os olhos e olhei para ela, ela apagou instantaneamente. Só que ela apagou, mas a forma que ela apagou, deu para ver que era uma esfera muito grande. Tipo a que você viu no seu caso, quando você estava de moto. Sim, só que dessa vez eu vi o material dela, ela era metálica. Então, quando essa esfera ela apagou, vocês recordam daqueles carros antigos que tinha aquele farol? Quando desligava, ele desligava lentamente? Sim, a lâmpada, você tirava energia, ela incandescente, ela ia apagando devagarzinho. Ela ia apagando devagar, e aí, quando ela ia apagando, você via o formato do farol. Então, foi aquilo que aconteceu. Quando ela apagou, ela foi apagando lentamente, né? E aí deu para ver o formato dela. Então, para mim, ali, ela estava mais ou menos uns 300 metros de altura. Aí a minha reação, eu apavorei, entrei para dentro de casa, fui trancando janela, tranquei minhas portas lá, minha esposa perguntando o que estava acontecendo. E eu falei, não, vamos ficar aqui, não sai. E ela perguntando o que era, eu tentando falar para ela o que eu vi. E aí aquela noite ali eu não dormi, fiquei ali na sala sentado, achando que alguma coisa ia entrar ali. eu te entendo. No outro dia eu liguei pro meu chefe, né? Falei, hoje eu não vou. Aconteceu um negócio aqui e eu vou ficar aqui hoje. Até porque então eu não tinha dormido, né? E isso aí aconteceu depois daquela conversa que a gente já teve, dos casos que você contou, ou depois? Foi depois. Foi em 2016. Então você já tinha um certo... disso aí, um certo receio. Já tinha um certo receio, já. E aí uma coisa foi levando a outra. E assim, cara, não tem como explicar, porque o que era aquilo? Helicóptero não era, o drone, não existe drone daquele formato, tava começando os drones, mas não era, avião muito menos. Então assim, eu sabia que aquilo era para mim, porque quando eu olhei ela apagou, entendeu? Então aquilo, eu tenho certeza que ela tava me observando. E a forma como ela apagou é quando, cara, eu direciono minha cabeça, meus olhos e ela apaga. Não é esquisito? Então, na hora, eu tive um insight, falei, cara, isso é pra mim. O Cadu, eu tava conversando com um amigo meu, num outro grupo de ufologia hoje, ele perguntou assim, vocês têm visto coisas aí que aceleram muito rápido e somem, ou então somem do nada? Aí eu falei com ele que muito tempo, não, uns 2 anos atrás, eu tava de madrugada aqui na minha garagem fumando cigarro, era umas 3 horas da manhã, tava olhando pro céu, tinha uma estrela muito brilhante lá. Eu fiquei olhando pra ela um tempo, e do nada a estrela começou a andar, cara, e rápido, ela começou a andar rápido e sumiu. Ela foi diminuindo a intensidade, igual você falou, e sumiu. Eu não sei precisar a altura que ela tava, pra mim parecia uma estrela, mas muito parecido com isso que você falou. E a sensação que você falou aí, que você saiu correndo e fechando tudo, eu falei que eu te entendo, porque na hora, cara, eu tive a nítida sensação que tinha alguém me vendo. Sabe quando você sente isso? Eu senti isso. Senti isso, foi muito forte isso. Pois é, e eu senti isso também, eu entrei pra dentro de casa, na hora lá, entrei debaixo das cobertas lá, tampei tudo e... tchau. Sim. que minhas paredes me protejam. É algo bem estranho, né? Porque de alguma forma você percebe que aquilo tá te observando.
É uma sensação estranha, né, cara? Você tem a nítida... Não é impressão. Você tem uma certeza que tem alguém te vendo ali. Sim, e eu vejo os outros relatos, assim como você está descrevendo agora, só que essa esfera, essa luz, ela estava muito baixa. Como eu falei, ela estava uns 300 metros, no máximo. Então eu fiquei com mais medo ainda. Se fosse algo muito longe, se fosse algo igual aquele vídeo que eu mandei no grupo, aquilo tá muito alto, aquilo tá muito distante, né? E é esquisito também, porque ele tava parado, aquela luz, né? E dessa vez você não teve lapso temporal, missing time, nada disso, não? Não tive. Foi só avistamento? Só avistamento. Aí eu larguei tudo no chão e saí correndo. Eu não vou entrar nessa parte ainda, porque quando a gente chamar a Bruna, a gente vai saber o que aconteceu na sua nova regressão que você fez com ela. Mas isso aí apareceu nessa regressão, esse evento, ou não? Não apareceu. Então beleza, então vamos embora. Já temos o avistamento ufológico, vamos ver as outras coisas que te afligem. Sim. A segunda coisa foi, acho que se eu não me engano, foi poucos meses depois. Era uma noite, assim, não tinha... O céu tava limpo, assim como hoje, né? Eu não me recordo o mês, mas já era tarde da noite, era mais ou menos 00:30. Eu já tinha ido dormir, minha esposa estava acordada ainda. E minha esposa, ela estava ali mexendo em algumas coisas e de repente ela começou a ouvir um barulho. Um barulho como se fosse uma turbina de avião ligando, né? E acelerando. Começou bem devagar, um som bem baixo, né? E foi aumentando. E aí ela achou aquilo esquisito, né? Ela falou, nossa, que barulho estranho, parece uma turbina de avião. Ela sentiu que aquilo era em cima da casa. E aquele barulho foi ficando cada vez mais forte, e cada vez mais forte, cada vez mais forte. E os vizinhos foram acendendo a luz, os vizinhos foram saindo para fora de casa, ela também. Os vizinhos? Sim. Isso todo mundo da rua escutou? Os vizinhos da frente e 2 vizinhos do lado. Caramba, Até tem um senhor que mudou, ele sempre me parava na rua e me perguntava o que era aquilo, né? Ele também ficou bem assustado. E ela olhava, saía lá fora, olhava para cima e não via nada. Só que eu ouvi nos outros relatos, tem relatos que o barulho ele parece que ele vai e volta, né? Esse não, esse era um barulho contínuo. E minha esposa foi lá me chamar, né? E eu tenho um sono muito leve. Qualquer barulho, eu já acordo e perco o sono. Eu durmo muito pouco, eu já até te falei isso, né? Eu durmo assim 4h30, 5 horas no máximo. Vou dormir 00:00, 5 horas da manhã eu tô acordado. Meu sono é muito leve. E aí ela foi me acordar. E aí ela foi me acordar e eu não acordei. Ela me empurrava, me chamava e eu não acordei. Eu só fiquei sabendo dessa história no outro dia de manhã. E ela me contou, eu falei, não é possível, como assim? Você não me chamou? Eu falei, nossa, eu quase derrubei você da cama. Você tava como se fosse em coma. Você só tava respirando. Eu falei, não é possível, eu não acredito nisso. Porque pelo barulho, eu já ia acordar pelo barulho, eu não precisava ter me acordado. Mas eu não acordei pelo barulho e nem ela me chamando. Então deixa eu te fazer uma pergunta que me ocorreu aqui agora. Você por acaso lembra do sonho que você teve? Ou você lembra do que você estava sonhando? Não lembro. De específico, eu não lembro. Você conversou isso com a Bruna? Não, sobre esse episódio, eita! não. Sobre esse episódio, tá. Então tá. Além disso aí, aconteceu mais alguma coisa? Tem um terceiro. Não, calma. Dentro desse assunto, tem... Dentro desse assunto, acho que teve um vizinho que chamou a polícia. O vizinho que chamou a polícia. Ele mora até hoje lá, né? Eu posso trocar uma ideia com ele ainda. Era interessante pegar um relato com ele. Sim, a polícia compareceu lá. Caramba. Vamos lá, Wikipedia da ufologia. Senhor UFOJack, esse tipo de relato com som assim é uma coisa bem comum em casos, né? A gente tem até uns relatos pelo mundo aí que soa as trombetas assim no céu, todo mundo escuta um som que não sabe de onde vem, o que provoca o som. Tem vários casos assim, não tem? Pois é, PH. Um pouquinho antes da gente começar a gravação aqui, eu fui me armar, né? Fui buscar minhas armas aqui. Ou seja, estou aqui nas minhas mãos com o livro Intruders, que fala do caso da Cat Davis. E tem um trecho aqui, deixa eu ver se eu acho aqui para falar para vocês, em que o Buddy Hopkins, ele foi falar com os vizinhos da Cat Davis.
E eles relatam basicamente a mesma coisa, que em determinada noite o vizinho estava acordado, altas horas da madrugada, e ouviu um barulho muito forte, uma luz vindo da casa dos Davis, e a TV que estava ligada, de repente saiu do ar, a luz começou a piscar, foi uma coisa bem doida. E aquele barulhão forte incomodando a noite dele, né, que estava vendo TV e tudo. E daí no dia seguinte apareceu aquela marca famosa lá do caso da Cat Davis, que todo mundo já viu por aí. Né? Então, são vários casos dessa natureza, né? Casos em que você tem um barulho muito alto e assusta as pessoas em volta. Cara, isso é interessante porque eu conhecia o caso da Cat Davis, eu conheço a história dela, mas eu não sabia dessa parte que os vizinhos ouviram esse barulho também. Tem isso. E foi justamente na ocasião em que apareceu aquela marca famosa lá, né? Caramba, velho. Vamos lá, Cadu, vamos lá. Nos conte o terceiro evento. Sim. O terceiro evento envolve todo mundo que morava na casa, né? Porque os meus pais, eles moravam comigo. Então, se eu não me engano, era um sábado de manhã. Eu e minha esposa não estava, eu estava trabalhando e minha esposa também não estava em casa. E só estava o meu pai e minha mãe. Meu pai e minha mãe estavam na sala, né? Meu pai estava lendo, ele lê bastante. E minha mãe estava ali mexendo no celular. E de repente, minha mãe e meu pai escutou o portão abrir. Ouviu os cachorros ali movimentando, né? Brincando, assim. E aí minha mãe e meu pai olhou a minha esposa. Eles foram vendo através do vidro, né? Da porta. E minha esposa foi passando na janela. E ela foi passando na janela devagar, né? E aí meu pai e minha mãe olhando pra ela, e minha mãe falou: Aline, tudo bem, já chegou, né? E minha esposa não respondeu. E a minha esposa continuou andando pro fundo, os cachorros acompanhando. Meu pai e minha mãe olhou um pro outro, falou: por que a Aline não respondeu? E meu pai ficou olhando minha mãe olhando pra ele, minha mãe foi lá fora ver, né? E aí ela saiu de casa, olhou pro corredor, não viu ninguém. Foi pro fundo da casa, só os cachorros também confusos, e não tinha ninguém. Então, não era sua mulher? Então, aí minha mãe achou aquilo, minha mãe e meu pai achou aquilo esquisito, eles ficou olhando em volta da casa para ver o que era aquilo, minha mãe e meu pai esperando minha esposa ali, e minha mãe olhou pro meu pai e falou: será que a Aline, minha esposa, será que a Aline pulou o muro? O que é isso? E aí, minha mãe pegou o telefone e ligou pra minha esposa. Falou: Aline, onde você tá? Falou: tô na minha mãe. Falou: o quê? Caramba, falou, velho. Tô na minha mãe, inclusive ela tá aqui do meu lado. Por quê? Falou: você acabou de entrar dentro de casa? Falou: jamais, eu tô aqui na minha mãe. E ela falou: não acredito nisso. Meu pai, ele é um cara extremamente cético, ele é bem sério, assim. E ele, pela primeira vez, eu vi meu pai muito impressionado, né? E aí, né, para fechar a história, no outro dia minha mãe teve uma crise nervosa muito forte mesmo. Aí eles decidiram sair de casa. Aí eles saíram de casa, né? Hoje eles não moram mais comigo e eles nunca mais voltaram na minha casa. Hoje eu tenho um filho, né? E quando eles querem ver meu filho, né, eu levo ele para eles verem, porque eles não falam, né? Mas eu sei que nunca mais eles vão voltar na minha casa. E é por conta disso. Caramba, velho. Cara, você me contando isso aí, seus pais acham que viram sua esposa lá e não tinha ninguém. Eu não vou citar o nome dela aqui, porque ela pediu pra não ser identificada. Eu ainda tô tentando conversar com ela, ver se ela procura a Bruna e tudo, chamar ela pra gravar a história dela. Mas basicamente ela e o marido dela já tem problemas assim com visitas, se é que vocês me entendem, inesperadas à noite em casa, frequentemente. E uma noite ela acordou com barulho de alguém correndo na casa. E ela viu que era a filha dela. E ela começou a ir atrás da filha dela na casa. Falando: onde você tá indo? Onde você tá indo? Onde você tá indo? E a menina foi, correu dela e sumiu. Ela voltou, virou, olhou pra cama do quarto e viu a filha deitada dormindo. Ela estranhou aquilo. Sei lá, deve estar ficando doida. Imaginei coisa, deitou e foi dormir. De manhã ela acordou pra ir tomar café. A filha dela, que é pequena, criança, levantou e falou assim: mamãe, desculpa, tá? Ela falou assim: desculpa o quê? Eu ter levantado ontem à noite da minha cama. Aí ela falou assim: mas como assim? É porque uns amigos me chamaram pra brincar, eu fui brincar com eles, e aí eu vi você me procurando, eu fiquei com medo de você brigar comigo, eu voltei correndo pra cama. Nossa. Cara, eu até arrepio, velho. Eu até arrepio. E ela me contou umas outras histórias assim que eu acho que é uma abdução de dormitório e já assim, de gerações da família, entendeu? A história dela me
mexeu muito, assim, eu fiquei muito impressionado com a história dela e me lembrou muito esse caso aí. Eu não sei, Cadu, isso aí é uma hipótese minha, de repente até a Bruna ou o Jackson podem falar isso. Eu acho que muitas vezes quando rola esse tipo de interação entre esses seres, e eles já fizeram algum processo de abdução, alguma coisa, eles têm um tipo de acesso à sua mente, alguma coisa assim, que às vezes eles podem não precisar do seu corpo fazer alguma coisa, mas só da sua mente, entendeu? Então, vamos pôr aspas assim, eles abduzem o seu espírito. O seu corpo continua ali, mas eles abduzem como se fosse a sua consciência. O trabalho que eles têm que fazer é com você, com a sua consciência, não com o seu corpo. Ô, PH, posso tirar uma dúvida até contigo, com o Jackson, a respeito desse assunto, que eu acho que é até uma questão interessante pra gente colocar. Por favor. Eu acho que a gente não tem uma resposta certeira para isso, tá? Acho que a gente não tem nem meios para conseguir essa resposta. Mas qual que é a visão espiritualista em relação a esse tipo de evento para a gente diferenciar um evento ufológico de eventualmente uma experiência espiritual? Tipo uma viagem astral, tipo como não se fosse uma uma viagem astral, mas o que impede de ser, por exemplo, ela falou que brincou com crianças. Qual a diferença disso daqui que a gente consegue checar para um herê ou para alguma entidade espiritual com esse tipo de característica? Boa pergunta. Senhor Ufudjek, é toda sua. Cara, olha, é uma questão interessante, sabe? Eu, como um bandista, às vezes eu fico me perguntando, né? Principalmente quando eu tô diante de uma entidade, né? Às vezes eu fico me perguntando, será que essa entidade que está se manifestando aqui não é uma entidade extraterrestre? Muitas vezes eu me questionei, assim, a respeito, em função, assim, de todo o contexto, não da religião em si, não do que aconteceu, do que eles falaram, mas no contexto geral da coisa. Porque eu encaro, eu costumo fazer uma comparação assim, a humanidade é como uma criança pequena, que está crescendo, precisa aprender sobre limites, precisa ser educada, precisa aprender várias e várias coisas, precisa aprender o caminho correto. E para uma criança, como é que a gente faz quando ela precisa estar na linha, né? Você tem uma criança arteira, você fala coisas assim, ó, a polícia vai te pegar, ó, o bicho papão, ó, o homem do saco, né? Você coloca determinadas crenças na criança, até a história do Papai Noel, inclusive, né? A questão da recompensa. Então você coloca determinados aspectos ali na crença da criança para que ela siga um caminho, né? Digamos assim. Será que todas as religiões que a gente tem não seria algo nesse sentido? Uma ação, digamos assim, um povo extraterrestre poderia ser o pai e a mãe, que estão colocando essas crenças para que a criança siga num caminho correto, né? Será que, então, o fenômeno OVNI não é isso? Uma manifestação de povos mais antigos e mais velhos que colocam uma crença, criam um sistema de crenças ali, que são seguidas, e de repente, através disso, eles levam aquele determinado grupo, aquele determinado povo, aquela sociedade em direção ao caminho que eles querem, né? E às vezes eu me pergunto nesse sentido. Então, algumas entidades podem estar associadas assim, desta forma. Eu lembro uma vez que eu assisti uma palestra, primeira vez que fui no Congresso de Ufologia, onde aconteceu aquelas coisas estranhas, né? Um ufólogo que estava lá, que depois eu fiquei sabendo que era da Umbanda, ele comentando, olha, tem muito preto velho na Umbanda que desce na Umbanda e que nunca foi preto velho, que nunca encarnou na Terra, ele veio de fora. Então ele vem e se manifesta ali, porque encontrou na Umbanda uma forma de trabalhar, né? Na Umbanda se fala isso, que algumas raças alienígenas encontraram na Umbanda uma forma de se manifestar na Terra e trazer algumas orientações, digamos assim, né? Tem muito ufólogo que torce o nariz quanto a isso, né? E eu, apesar de ser um bandista, eu ainda estou nessa fase do teste, da experimentação, do entendimento, nesse contexto, né? Mesmo sendo ufólogo e mesmo sendo um bandista. Agora, em relação a essa questão que o Cadu comentou, inclusive, eu acredito sim que ele teve uma abdução espiritual, talvez ele só não lembre, mas talvez ele tenha. Agora, recorrendo a outra arma que eu tenho aqui, uma espingarda que eu tenho aqui, digamos assim, olha isso aqui. Estou com o livro Os Observadores. Tem um trecho de hipnose que a Beth Andreasson fez, ela e o marido fizeram ao mesmo tempo, e aí ela vai descrevendo, né? E aí ela entrou no processo hipnótico e tudo, e aí ela começou a descrever, e falou assim, eu simplesmente vejo a mim mesma, eu me vejo saindo de mim,
e estou alcançando Bob, estou segurando com firmeza. Então ela saiu do corpo, viu o próprio corpo dela, e logo depois disso ela foi abduzida em corpo astral. O corpo físico dela ficou. E ela foi levada junto com o marido. E não foi uma única abdução, ela teve várias abduções assim. E o livro tá cheio de ilustrações, inclusive. E eu lembro que a primeira vez que eu li, esse foi o terceiro livro que eu comprei na vida, de ufologia. E aí eu achei que seria que nem o Intruders, né? Intruders eu li, achei uma leitura agradável, assim, não me chocou em nada, né? Apesar de eu estar começando na ufologia. Mas quando eu li Os Observadores, eu fiquei em choque, eu não consegui terminar de ler. Porque eu não tinha esse entendimento da espiritualidade, né? Das viagens astrais e tudo. Depois que eu fui estudar e fui me informar. Mas na época que eu li, foi bem chocante de ter essa realidade documentada, né? Na pesquisa ufológica. Ô Jackson, a gente já comentou isso aqui várias vezes, que de repente a gente fala: ah, eu não acredito em ufologia espiritual. Ah, eu não acredito em ufologia mística. Cara, de repente pode estar tudo ligado. Pode tudo ser a mesma coisa. Religiões podem ter todas elas, novamente, não se ofendam com o que eu vou falar agora, mas todas as religiões do mundo podem ter uma origem em comum, um viés ufológico, que apareceu aqui há muito tempo atrás e as pessoas interpretaram como deuses, alguma coisa nesse sentido. Mas voltando nesse assunto que você falou de abduzir o espírito, a alma, a essência da pessoa, o Bigelow, aquele milionário do bigodinho, ele é um pesquisador assíduo desse assunto, gosta, investe dinheiro. E essa semana agora que passou, ele divulgou que as pesquisas dele mostraram cientificamente que sim, depois da morte a nossa consciência vai para algum lugar, ela sobrevive. A nossa consciência, ela sobrevive. Isso ele conseguiu comprovar. Ele falou que vai divulgar mais dados disso, mas ele falou que descobriu que a consciência nossa não morre com o corpo, cara. Agora, para onde que ela vai? Seria esse o plano astral, o lado de lá, alguma coisa assim? Não sei. Mas à medida que o tempo passa, as coisas vão aparecendo, cara. E cada vez mais, tudo pra mim é a mesma coisa, só que com pontos de vista diferentes. Eu não vou alongar muito nesse assunto aí, que depois de repente a gente faz um episódio com alguém que tem mais conhecimento, assim, de algum dos lados pra gente poder organizar essas ideias. Mas vamos partir para a parte das regressões, as novas regressões que o Cadu fez. Bruna, vocês descobriram coisas novas dessa vez? E essas coisas novas que vocês descobriram, ela é de que período? Daquela mesma conversa que a gente teve, só que coisas novas? Então, a gente fez mais uma sessão, e nessa sessão eu combinei com o Cadu e com o Dr. Arthur de fazer algumas perguntas mais sobre medicina, nessa parte dos procedimentos e tal, sobre os implantes. Então, eu fiz essa sessão com ele agora, nesse mês, e fiz algumas perguntas. Voltamos, digamos assim, voltamos lá naquele dia lá daqueles procedimentos, só que com outra intenção. Então, ele sentiu a presença do ser, viu o ser. Eu perguntei, então, eu falei, eu queria saber se esses procedimentos vão continuar. E o ser respondeu que sim. Então, eu falei para o Cadu perguntar se as dores de cabeça que ele tinha, se esses seres eram responsáveis. E falou que sim. Eu falei também para ele perguntar por que dói, né? Por que eles não podem tirar a dor? E ele falou que por enquanto não. E então eu perguntei por que não? Mas só para deixar claro que não aconteceu a canalização. Aqui eu perguntava pro Cadu e o Cadu ia perguntando pro ser. Então eu perguntei por que não e o ser respondeu pro Cadu que é um processo de cura. Perguntei também se eles são responsáveis pela calcificação da hipófise dele. E ele falou que é a minha programação, né? O Cadu falou, é a minha programação. Foi isso que você passou para ele. Antes de você continuar, eu gostaria de fazer uma pergunta, que foi uma pergunta que a gente recebeu muito depois que o último episódio do Cadu foi pro ar. Só te interromper rapidamente, que acho que é importante pra galera entender. Uhum. Quando você faz uma hipnose, eu tô assim falando do entendimento geral. Você faz uma hipnose e a pessoa que tá ali sendo hipnotizada, ela fala coisas que ela se lembra que ela vivenciou. São lembranças dela. Então vamos pôr assim, quem está aí com você? Tem um homem vestido de um terno e uma mulher com vestido. Como é que eles são? Ele descreve tal, perfeito. O que aconteceu na canalização? E é isso que eu quero que você explique. Com o Cadu, foi que você, além de conversar com o Cadu, você conversou com o ser. É como se o Cadu estivesse ali deitado, estivesse um ser do lado dele e você perguntasse para o ser, por que você está fazendo isso com ele? E o ser te respondia. Exatamente. Não foi isso? Uhum. Então tá. Então eu gostaria que você explicasse para todo mundo
Como que é isso? Como que você faz pra conversar com o Cadu e como que você faz pra conversar com esse ser? Como que é o contato que é feito com ele? Como que ele entra em contato? Se é ele que aparece na hora? Se você, aspas, sumona ele? Como é que isso funciona? Assim que o Cadu, né, qualquer pessoa que eu atendo, ela identifica que tem um ser ali presente, eu já tento estabelecer a conexão. Então, eu peço para a pessoa fazer as perguntas. E se ela obtém respostas, que é bem normal de acontecer, ela já começa a me passar o que está ouvindo, né? No caso do Cadu, dessa regressão aí, ele falou que esse ser falava em outra língua, que ele não entendia o que era. Então, o ser falava em outra língua e depois falava para ele, no caso, ele ouvia na cabeça dele, já traduzido. Depois eu vou falar como que funciona a canalização, como que é o processo dela dentro da visão, né, da doutrina espírita e dentro da física quântica, ou seja, como que ela pode ser explicada, né, para ficar mais compreensível. Sim, porque a princípio, assim, se explicando, parece muito que é meio que uma viagem no tempo. Você vai ali, hipnotiza o Cadu e o Cadu volta naquele momento que o ser está lá e ali, a partir dali você consegue conversar com o Cadu e com o ser naquele momento que ele estava vivendo. É isso que parece muito pra galera que tá de fora. Uhum. Quando está com a consciência alterada, não existe mais espaço-tempo, só existe um agora, como se fosse um infinito agora, que tu podes interagir com o agora, que é um momento presente ali, o que tu quiser perguntar, quiser saber, se o ser estiver disponível a responder, obviamente, a pessoa tem que estar numa vibração boa, para isso existe uma preparação também, né, uma preparação de 24 horas antes, por exemplo, não consumir carne, não consumir álcool, não consumir, não usar droga, não usar medicação muito forte, nada que possa alterar a consciência da pessoa. Então, precisa disso tudo, né? Ô Bruno, pedi um exemplo aqui pra me ver se eu entendo. Quer dizer então que se eu fizer uma regressão com você, e vamos pôr assim, eu quiser conversar com meu pai quando eu tinha 6 anos de idade, vou dar um exemplo. Meu pai não me deu um brinquedo que eu queria. Aí eu deito aí com você me hipnotiza, volta naquele tempo, eu volto. Aí eu volto naquela situação e meu pai, eu tô lá pedindo, papai, me dá um brinquedo. Ele fala, não vou te dar. Aí você vira pro meu pai e fala assim, por que você não quer dar o brinquedo pra ele? Aí meu pai te explicaria? Seria isso? Sim, acontece bastante nos atendimentos, pessoas que me procuram, por exemplo, para trabalhar questões de luto, né, que alguém falecido, não deu tempo de a pessoa falar algumas coisas, perguntar algumas coisas, e assim elas conseguem fazer contato com essa pessoa e obter as respostas que elas estão buscando. É incrível. Cara, eu já nem sei mais o que eu penso já. Eu não duvido de nada, eu acredito em tudo, sacou? Isso pra mim é uma coisa assim que eu vou demorar um tempo ainda, porque eu também não tinha entendido direito como é que era a canalização. Agora você explicando, ficou uma coisa assim pra mim muito... Cara, que incrível, saca? Minha cabeça meio que deu uma explodida. Diga. Só aqui uma referência para quem gosta de filmes, ele não é relacionado diretamente à ufologia, mas acaba fazendo um paralelo até para poder entender como funciona isso. Tem um filme de 1980, em português traduzido como Viagens Alucinantes. O nome dele é Altered States, de Estados Alterados. Ele é com William Hurt e a Drew Barrymore, e ele se passa sobre justamente algumas experiências em tanque de privação sensorial, que através de algumas drogas, aí a gente retoma aí o último episódio, para modificações de estados de consciência, a qual te permitiria, em tese, pelo menos pela concepção do filme, e a gente tem alguns estudos relacionados a isso, que a gente pode trazer nos programas mais pra frente, para ter esse tipo de experimentação, né? Esse tipo de experimentação, ela pode ser traduzida de uma forma de hipnose? Eu sou ignorante para falar, eu acredito que sim. A Bruna aí, ela pode trazer esse meio de que forma bioquímica isso pode ser feito, ou somente por via espiritual, ou por via da terapia e a física quântica, que ela pode falar com muito mais propriedade. Mas a gente tem alguns tipos de medicações ou drogas, eu falo drogas separado de medicação só para questão de aprovado ou não aprovado por entidades. Porque tudo é droga, né? Tudo é droga. Mas que podem trazer esse tipo de experimentação, né? Existem algumas alterações bioquímicas que você consegue sintetizar através de algumas drogas, que te levam a estados emocionais que você só consegue em determinadas situações. Ou no estado de um transe, no estado de uma hipnose profunda, no estado de um sono REM, no estado que as pessoas estudam como estado de situação de quase morte. Você libera algumas enzimas, libera algumas proteínas que você consegue sintetizar
e através dessa sintetização fazer uma medicação para poder chegar nesse estado. Então, através desses estudos, você tem meios de alcançar esse estado, vou colocar desse ponto de vista, mas talvez não seja a melhor palavra, esse estado psicomental para alcançar aquele objetivo, seja conversar com você no seu passado, seja você vivenciar uma experiência novamente, seja você vivenciar para tirar um trauma seu do passado. Então você consegue fazer essa limpeza e essa navegação por dentro do seu cérebro. E isso não é nenhuma viagem, não é nenhuma questão espiritual, isso é uma coisa explicada pela neurociência, né? E que você, através de alguns estados mentais ou medicações, consegue chegar nesse estado. Eu consigo entender, pelo que a Bruna estava explicando, que através da hipnose, da terapia que ela proporciona, que você também consegue alcançar esses estados e aí sim chegar nesse objetivo, seja você conversar com alguma entidade que você teve um contato no passado, isso por um meio ufológico, isso eventualmente por um meio até familiar, revivenciar uma experiência novamente, que o Cadu tinha falado da questão da experiência dele na primeira hipnose, que ele sentiu queimar, ele sentiu a dor, como se estivesse fisicamente, talvez se estivesse fazendo uma avaliação do cérebro dele naquele momento da experimentação, talvez tivesse essa modificação no próprio exame, porque ele realmente estava vivenciando isso. Isso a gente consegue mensurar, a gente tem tecnologia para fazer essa mensuração, não é uma coisa que essa pessoa está falando pela experiência dela, isso é mensurável. Isso é muito legal, porque nós conversamos isso no último episódio. Eu, Jackson e a Jaque, nós conversamos, nós trocamos ideias sobre esse assunto. E, novamente aqui, eu vou dar um exemplo. Vamos imaginar que você está olhando para um lugar, uma selva. De noite, está tudo escuro, você não vê nada na sua frente. Aí alguém do seu lado vira para você e pergunta, o que você está vendo? Nada, tá tudo escuro. Essa mesma pessoa te dá um óculos de visão noturna, liga aí e fala, o que você está vendo agora? Tudo. Eu consigo ver tudo agora mas antes de eu colocar óculos não tinha nada. A gente especulou que algumas drogas podem ser esses óculos. Que por mais que droga dá o barato, a pessoa tem o prazer do corpo ali, enfim, nós vamos conversar isso depois com o Arthur, mas o meu ponto é que essas drogas, além desse efeito prazeroso que dá de recreativo, ela pode abrir em você certos canais, te colocar um óculos de infravermelho para você enxergar o escuro. E eu acho isso uma coisa muito maluca de se pensar, porque existe um preconceito muito grande em torno... Eu não vou colocar, igual o Arthur falou assim, medicamento e droga, porque tudo é droga. Tudo que te tira do seu estado normal de consciência é droga. Seja um café ou seja cocaína. Claro que uma tem um grau maior que a outra, mas enfim, vocês entenderam o meu ponto. Então eu acho sim que existem substâncias que podem dar para nós uma percepção do mundo à nossa volta, diferente da percepção que a gente tem agora com os recursos que naturalmente a gente como é que eu posso dizer, equipar de fábrica, saca? Assim, no caso, não é qualquer pessoa que consegue ter esse acesso. Dá para desenvolver, quem não tem isso já desenvolvido. Não precisa ser médium, mas tem que acontecer através da expansão mental de pessoas espiritualizadas e sensitivas. Porque senão fica parecendo que qualquer pessoa que vai entrar em transe vai conseguir, né? Mas assim, a maioria consegue. A pessoa tem que ter algum estado, assim, como é que eu posso dizer? Ela tem que ser predisposta a poder ser hipnotizada? Tem pessoas assim, você já falou que pessoas que usam medicação, que tem algum problema assim neurológico, não podem. Mas, basicamente, se uma pessoa for saudável e não usar medicação, ela pode tentar fazer essa abertura ou não? Ela não tem esse caminho aberto e com ela não vai dar certo? Então, tem coisas, por exemplo, para acessar consciências, outras consciências, como de pessoas já falecidas, seres extraterrestres, dimensionais, não tem como a gente saber antes, né? Mas aí tem os pré-requisitos, no caso que a gente sabe que pode atrapalhar. No caso, uma pessoa com TDAH com muito comprometimento, pessoas muito controladoras e obsessivas, né? Que tem aquela resistência, eu não vou deixar a pessoa me controlar, sabe? Então, é uma entrega, né? A pessoa ela tem que se entregar ali para ela abrir esse canal e aí eu vou ser como se fosse o GPS, eu só vou conduzindo ela. Mas é ela que tem o controle da mente dela, né? Epiléticos não pode fazer hipnose, porque é perigoso, obviamente. Com problemas cardíacos graves. Pessoas, óbvio, né, que tiverem alcoolizada ou sob uso de drogas também não. Pessoas com Alzheimer também não pode fazer. Então tem alguns pré-requisitos, né? Mas, assim, esses casos que chegam para mim, 99% de pessoas que relatam entrou ser no meu quarto, eu tenho avistamento, tive experiência, sonhos recorrentes. Essas pessoas elas já têm um canal muito aberto, uma mente já muito expandida. Então sempre é muito fácil trabalhar.
Por isso que não é bem assim, sabe? De a pessoa chegar e inventar ali na hora que ela foi abduzida. Não consegue. Já chegou gente pra mim que, eu acho que eu fui abduzido, não sei o que, vai lá, faz hipnose, não aconteceu absolutamente nada. A pessoa ficou 1 hora ali, sabe? Esperando, calma que eu tô quase vendo alguma coisa. Pera que não aconteceu nada. Então, não é bem assim. A pessoa, ela vai dar sinais físicos de que ela está em transe, né? Só que eu não filmo, eu só gravo o áudio das minhas sessões, mas se eu fosse gravar, nossa, a pessoa ela se contorce, ela tem espasmos musculares, o olho fica trepidando a pálpebra. É como se ela estivesse vivendo aquele momento mesmo. Com mais expressões do que se ela tivesse normal, com a consciência dela ali normal. Então, mas assim, para acessar essa comunicação, tem que acessar ali a supraconsciência, que é em teta. Em beta é como estamos agora, conversando, tudo, né? Em alfa, tu acessa o subconsciente, mas para ter um contato maior, aí tu tem que alcançar teta. Então tem que ser pessoa já mais espiritualizada, mais sensitiva, né? Não precisa ser uma pessoa entendedora que leu vários livros, não é nada que é teórico. É a mente da pessoa mesmo ser mais aberta, mais receptiva. Pergunta se eles são responsáveis pela calcificação da tua hipófise. É a minha programação. Então não são eles responsáveis? São responsáveis, é a nossa programação. O que foi implantado na tua cabeça? Uma lâmina. Quais são os efeitos negativos e positivos desse implante? Monitoramento dos pulsos. Monitoramento dos pulsos. Pergunta de qual material que é feito esse implante? Bio. Pergunta pra ele qual é o interesse deles com a glândula hipófise. Região, controla, rede neural. A rede neural? Você está ouvindo. Acredite, se quiser. Eu prometo que nós vamos voltar nesse assunto das drogas, de expansão da mente, esse tipo de coisa com o Arthur. Nós vamos preparar um episódio só sobre isso, porque eu não quero alongar aqui. A gente já até saiu ali do nosso assunto do nosso amigo Cadu. Então, aqui não é Paranormal FM, lembrando novamente. Aqui nós não jambrolhamos. Aqui nós não jambrolhamos. Então vamos lá, vamos voltar. Continua aí, Bruna, com a regressão do Cadu. Então eu pedi para ele perguntar pro ser se eles eram responsáveis pela calcificação da hipófise dele. E eles responderam pro Cadu que é a programação do Cadu. Então eu perguntei, então não são eles responsáveis? E ele falou, não, é a nossa programação. Eu perguntei o que tinha sido implantado na cabeça do Cadu e respondeu uma lâmina. Perguntei quais eram os efeitos negativos e positivos desse implante e foi respondido monitoramento dos pulsos. Perguntei qual era o material desse implante, foi falado que é biológico, né? Então eu perguntei pro Cadu, ele tá falando... Eu entro numa sintonia, claro que isso é com a prática, né? Que é como se algo fosse passado já pra mim também, se eu fosse afetada por aquela comunicação, entende? Então nesse momento eu perguntei, ele tá falando? E ele falou, tá, eu não entendo, tem um som. E ele falou que esse ser ele falava numa outra língua, né? Como eu já falei. Eu perguntei pra ele qual que era o interesse deles com a glândula hipófise e ele respondeu que é a região que controla, né, a rede neural. E eu perguntei também, porque o analgésico é algo que a gente usa para tirar dor. Perguntei por que eles não utilizavam nada para tirar dor na hora dos procedimentos, nas abduções. E o ser respondeu que precisavam de toda a nossa rede sensorial. O Cadu, aí você fez essa sessão com a Bruna, você descobriu essas coisas que sim, eles implantaram coisas em você, que tinha alguma finalidade e tal. Aí você fez os exames e você encaminhou esses exames pro Arthur, não foi? Sim, eu tinha feito, né, dando uma ressonância e enviei pro Dr. Arthur. Até eu também consegui pegar com muita luta, muita dificuldade o meu prontuário médico, no meu primeiro atendimento lá em Uberaba, né. Enviei também pro Dr. Arthur. E aí o Dr. Arthur, né, me deu um parecer, né, assim, um pouco técnico e tal, não entendi muito, mas aí eu acredito que o Dr. Arthur vai conseguir falar com mais clareza. Bom, então vamos lá. Agora é a hora da nossa aula. Dr. Arthur Gatti, ele te mandou os exames e tinha alguma coisa lá e qual que é a sua conclusão com os exames dele?
Vamos lá. A avaliação que ele tinha no pronto-socorro foi uma avaliação que a gente vê... Eu vou falar aqui 100% dos casos, porque eu acho que eu não vou estar errando aí. O Jackson, ele pode falar muito melhor, que ele tem o acervo aí de casos gigantescos. E foi mais um dos casos que foi tido como, o cara tá louco, esquizofrênico, usou droga, é uma mentira do que ele tá contando, né? A pessoa que recebeu o caso do Cadu no pronto-socorro avaliou ele como um transtorno de ansiedade, fez medicação para esse tipo de alteração, tinha deixado, se eu não me engano, para ele diazepam, e justamente para diminuir casos de pessoa que está em psicose ou que está com uma crise realmente de pânico ou ansiedade. Fez essa avaliação posterior nele e liberou ele de alta, né? E isso é o que a gente vê, pelo menos os casos que já chegaram para mim, de pacientes que buscaram avaliação médica até chegar ao meu conhecimento, seja eu avaliando ele clinicamente e pessoalmente no consultório, seja consulta online que eu fiz. Todos eles tiveram isso em comum. Todos eles foram tratados dessa mesma forma. E se a gente pegar nos casos ufológicos mais clássicos, a gente tem mais detalhes, né? Que a gente tem realmente um acervo maior. Todos eles foram levados com essa mesma forma, como se fosse um quadro de uma crise de ansiedade ou alucinação ou distúrbio psiquiátrico. Posteriormente ele fez a tomografia. Na tomografia ele me mandou as imagens e o laudo. Tá? Inclusive eu tenho ela aberta aqui comigo. No laudo, eu sempre gosto de avaliar a imagem antes do laudo, porque às vezes o laudo ele passa batido por algumas coisas, é uma avaliação técnica que varia por erro do examinador, então eu prefiro fazer a minha análise e posteriormente checar o laudo, isso para qualquer exame de imagem. E na minha primeira visão, foi uma tomografia feita sem contraste e bem feita por ser sem contraste, apesar do contraste ele me dar alguns pormenores do ponto de vista vascular. Se eu tenho um paciente com uma alteração que eu considero neurológica, ou seja, o paciente está falando algo que eu não acho que seja compatível com a realidade, pode ser um AVC que ele esteja manifestando, a primeira tomografia tem que ser sem contraste. Porque sem o contraste eu consigo visualizar áreas de sangramento, que se eu colocar o contraste, ele vai se mesclar o sangramento com o sangue que está sendo corado pelo contraste, eu não consigo ter essa avaliação. Então foi corretamente feita a tomografia sem contraste na fase inicial. E não tinha nenhum efeito de borramento que sugerisse algum sangramento recente ou algum sangramento tardio. Dá para saber essa diferenciação nas primeiras 72 horas de um sangramento cerebral. Não tinha nenhum sinal de concussão, ou seja, nenhum trauma que ele tenha sofrido que possa ter gerado alguma lesão intracerebral dentro do parênquima do cérebro. Não tinha nenhuma tumoração em crescimento ou algum sinal de gliose, de atrofia cerebral, pensando que ele pudesse estar com alguma degeneração cerebral precoce, tá? Não tinha absolutamente nada que me levasse a crer que a alteração do encéfalo dele, ou seja, do cérebro dele, tivesse algum dano que pudesse gerar esse relato dele. Essa é a primeira análise. Os demais exames que ele tinha feito do ponto de vista laboratorial também não tinham mostrado nenhum tipo de alteração. Algum dos pontos que o laudo tinha colocado era relacionado a microcalcificações no cérebro dele. As microcalcificações que a gente tem no cérebro, e isso é uma coisa que é importante ver, porque dependendo da pessoa que pega um resultado de uma tomografia, ela lê aquilo lá e vai achar que, meu Deus, está acontecendo alguma coisa no meu cérebro. É normal e esperado na espécie humana ter calcificação no cérebro. Existem algumas áreas específicas do cérebro que vão calcificar, e isso não tem uma predileção por questão de idade ou de sexo. Você pode ter essa calcificação com 5 anos de idade, você pode ter aos 90 anos. Qual que é o motivo disso? Qual que é a causa? Essa calcificação, ela é inespecífica. Não tem nada que o paciente fez que vai gerar essa calcificação. Ela vai ser calcificada por conta, principalmente, de depósito de cálcio por conta da vascularização que tem nessas estruturas. Por exemplo, é extremamente comum eu ter calcificação na hipófise, porque eu tenho um alto fluxo de sangue chegando nessa região, eu tenho uma grande troca de fluidos por conta do hormônio que é produzido 24 horas, 7 dias por semana pela hipófise, então eu posso ter essas calcificações. A região dos ventrículos cerebrais, ou seja, a região que embebe o cérebro do líquor, o líquido que a gente tem na espinha quando vai fazer uma cesárea, ou então uma cirurgia de hérnia inguinal, que eu vou fazer a raquianestesia, nessa região que eu vou fazer a coleta do líquor, nessa região que eu vou aplicar a minha anestesia. Então, esse líquido que embebe do cérebro, que é o líquor, ele que vai gerar uma fluidez, uma troca desses nutrientes, a troca dessas enzimas, dessas proteínas com o cérebro, e ele é produzido o tempo todo.
e por conta dessa embebição que eu vou ter nessa região, eu posso ter depósitos de cálcio em algumas determinadas estruturas, dos ventrículos, que são essas áreas de maior dilatação que a gente tem no meio do nosso cérebro, e em alguns pontos específicos de maior circulação de sangue, por exemplo, na hipófise. E isso não é nenhuma doença, isso não é nenhuma alteração que eu preciso levar em consideração, tá? Isso é um achado normal e esperado do cérebro das pessoas. Mas no exame que você tá fazendo isso aí, você faz esse exame, e no exame eles vão pôr um ultrassom ou uma tomografia. No contraste ali você consegue especificar se é uma calcificação ou é um corpo estranho, anômalo, que não deveria estar lá? Sim, a calcificação ela não vai precisar de contraste, porque como ela é composta de cálcio, ela é radiopaca e consequentemente você consegue num raio-x identificar com maior dificuldade, porque não é o melhor exame de imagem, mas uma tomografia sem contraste eu consigo ter essa identificação, né? E eu, por conta da área e do próprio desenho que aquela calcificação vai formar, eu consigo diferenciar. O ponto principal que a gente fala em relação a eventuais implantes é que o implante, se eu penso num artefato metálico, ele vai gerar um efeito na tomografia de espalhamento, de borramento, como se fosse se eu estivesse colocando um foco de luz num pedaço de metal, ele vai ficar vazado aquele reflexo. Na tomografia é muito parecida, você tem esse borramento da imagem, então você consegue plenamente diferenciar um artefato, né, metálico em qualquer região do corpo com uma calcificação. A calcificação ela vai ficar bem desenhada, bem circunscrita naquela região. Tá, e no caso do Cadu, o que era? Era calcificação ou era alguma coisa diferente? Era uma calcificação simples na hipófise. Os exames dele não mostraram nenhum tipo de alteração. Eu foquei bem e eu tenho até um programa que faz essa análise com maiores detalhes de imagens de tomografia, ressonância, para analisar a região dos olhos do Cadu, porque ele tinha aberto o quadro dele principalmente com queixa de cefaleia, né, de dor de cabeça, e uma queixa visual. Então eu fiz uma análise pormenorizada do como estava o cristalino dele, como estava a parte posterior da retina dele, como estava todo o trajeto do nervo óptico e a região que se cruza dentro do cérebro, porque a gente sabe que por dentro do cérebro os nervos eles cruzam, né, eles fazem um X na região do quiasma óptico, ou seja, no meio do cérebro da pessoa. Então se tinha qualquer alteração relacionada com efeito de massa, de compressão, tumoração, sangramentos, ou eventualmente algum artefato nessa área. E realmente não mostrava nada. Eu corroboro com o laudo do radiologista que fez a tomografia e não tinha nenhuma alteração propriamente dita. Isso quer dizer que não tenha nada implantado naquela região, que o Cadu não teve essa experiência? De forma nenhuma. Uma coisa é o que o exame de imagem ele vai me mostrar, e isso daqui é uma coisa que não tem como contestar, a análise está aqui. Outra coisa é a experimentação do paciente. A gente tem casos de pacientes que têm esse tipo de experimentação, e a gente tem pessoas que fazem estudos disso relacionados a eventuais... A terminologia que é utilizada de chips etéreos ou então de materiais biológicos são implantados que não são visualizados pela tomografia. A tomografia ela vai me dar um contraste de uma imagem que vai ser radiopaca ou determinados tipos de material. Agora, se eu estou pensando por exemplo, uma calcificação de ácido úrico num material biológico com o próprio efeito de massa de um tecido normal do organismo, determinados tipos de plástico que tem uma densidade semelhante à da água, por exemplo, o policarbonato, que é utilizado em alguns materiais de suporte de impacto, polietileno de alta densidade, que é o PEAD, o polipropileno, que é utilizado com moldes e fibras, o próprio PVC, eles não conseguem ser identificados numa tomografia, né? Então, dependendo do material, não é 100% dos materiais que numa tomografia eu vou identificar. Eu consigo visualizar a partir do composto químico que ele é gerado. Vamos colocar assim, se eu te entregasse os exames do Cadu e não te contasse o background dele, a história dele, se analisando só os exames dele, o que você me diria? Paciente completamente normal, sadio. Tá. Eu perguntei isso porque, olha só, eu já contei isso aqui antes, mas eu vou entrar em mais detalhes agora. Eu contei uma história de uma ouvinte que entrou em contato comigo e falou que engravidou do namorado. Ela fez exames de pré-natal e tudo, e já estava com quase 3 meses de gestação. Acordou um dia com sangramento, correu pro hospital, achando que estava perdendo o neném, chegou lá, o médico falou, não, você está com sangramento menstrual normal. Ela, como assim? Eu estava grávida? Não, você nunca teve grávida. E ela foi e mostrou os exames pro médico. O médico virou para ela e falou assim, olha, se você estivesse grávida, estivesse realmente
grávida, você teria abertura do colo do útero, teria descamamento, não sei o quê, explicou um tanto de coisa lá que são alterações biológicas que ela deveria ter no corpo dela porque ela estava grávida, mas que não se apresentavam. Então ele falou que era impossível dela ter estado grávida. A minha pergunta é, ela provou ali que ela estava grávida sim, o médico que não acreditou e falou que os exames estavam errados. Eu não tenho por que desacreditar da história dela. Sim. O meu ponto é que se de repente eles fizeram isso com ela e tiraram o feto lá sem deixar nenhuma marca nela, como se nunca tivesse acontecido, será que também não poderia ser o mesmo esquema do Cadu? Olha, se eu fazer aqui uma análise fria do caso, quais são os exames que a gente consegue detectar que o paciente está grávido? Um ultrassom, que eu consigo visualizar o feto lá, então isso daqui é incontestável. Eu consigo fazer uma análise de DNA do feto misturado com o DNA da mãe no exame de sangue, então eu vou ter duplo DNA num exame de sangue convencional. Eu consigo identificar através de elevações do beta-HCG, que é um hormônio que vai ser produzido pela placenta, né, o cisticerofiblasto, que é a primeira fase de inserção do feto na placenta, ela vai ter essa proliferação, esse dobramento vai ser muito alto e ele demora para cair. Então, se eu tenho esses 3 pontos, é uma paciente que ela vai estar grávida, ponto. Eu posso ter uma gravidez ectópica, ou seja, uma gravidez fora do útero, que teve uma reabsorção, aí eu não vou ter manifestação no colo do útero. Existem esses pormenores, só que a gente está falando por questões de exceção. Se eu faço uma retirada, se eu tenho um aborto espontâneo do paciente, ele vai ter algum grau de abertura do colo, do útero, ele vai ter algumas alterações próprias do próprio útero, né, do fundo de útero, da espessura, alterações de exame de sangue que vão corroborar com esse fato. Então, se você me perguntar se essa paciente ela teve uma retirada de um bebê, ou se ela teve um aborto, se teve uma gravidez ectópica, eu vou te dar uma resposta que raramente as pessoas hoje em dia em podcasts e análise videocasts falam. A minha resposta é não sei. Cara, isso é muito bizarro. Isso pra mim é muito bizarro, porque a gente falou no nosso episódio de implantes alienígenas que você detectou implantes ou objetos metálicos dentro do cérebro da pessoa sem um buraco de abertura no crânio. Sim, exatamente. Então, meu ponto é que eles podem fazer o que eles querem ali e não dá alteração nenhuma, cara. Isso é uma coisa, assim, muito fora, assim, vamos pensar cientificamente, falando, assim, no que a gente entende hoje. É biologicamente impossível. Pois é, existem esse tipo de questão que, como médico, é difícil eu tentar conceber. Às vezes eu mesmo me pergunto e falo, puta, será que eu tô viajando demais aqui nessa questão? Será que essa pessoa ela tá falando a verdade e eu que tô sendo inocente de acreditar nela? Eu preciso ter esse feeling, senão eu entro também na paranoica de muitos pacientes que me procuram, que tem algum distúrbio realmente psiquiátrico, tem alguma outra doença, e eu não posso fazer o meu credo transformar aquela falha de percepção da pessoa numa verdade, senão eu vou estar mais prejudicando ela do que beneficiando. E meu intuito não é falar se ela teve ou não, é falar o que ela tem agora com os exames de imagem. Então esse tipo de experimentação, ela é uma questão pessoal que eu não tenho como trazer um veredito para ela. Sim. Uhum. Né? Mas que realmente, se ela tem exames de imagem, se ela tem exames de sangue que comprovam uma gravidez e aí ela não tá e foi feito um exame físico para ela, desculpa, não tem uma explicação biológica, pelo menos com os dados que a gente tem aí em mãos. Ô Arthur, um ouvinte um tempo atrás entrou em contato comigo e olha só, ele falou que ele tem um tio-avô que mora no interior, num sítio, uma chácara. E regularmente ele ia lá visitar, pegar fruta, esse tipo de coisa. Ele falou que uma vez ele chegou lá e conversando com ele falou que tava puto, porque tava incomodando demais ele à noite. Aí ele perguntou, quem tá te incomodando à noite? Ah, não sei. Eles vêm aqui e me tiram da cama, me levam pra não sei aonde, e eu não lembro de muita coisa, mas eu acordo cansado, com o corpo doendo, e apareceu esse aqui no meu braço. Aí ele mostrou pra ele, tinha alguma coisa no braço dele, entre o antebraço e o pulso. Tinha alguma coisa ali no braço dele. E ele falou que aquilo incomodava ele muito, que às vezes ele, olha só, ele chegava perto da televisão e aquilo esquentava. Aí ele pediu ajuda pra esse sobrinho neto dele, ajudar. Então o que ele fez? O velho pegou uma gilete, sei lá o que foi, e fez um corte. Que ótimo. Sim, cara, e puxou o trem lá de dentro e tirou. Aí na hora que ele falou, puxa, ele puxou, ele falou que ele pegou mais ou menos, ele falou que era quase da grossura de um lápis. Menorzinho, redondo, com umas pontas, como se fosse um hexágono, alguma coisa assim. Uhum. E muito duro. Ele achou aquilo foda, e ele perguntou se podia ficar. E o tio falou, não, pode, eu quero essa merda, que não sei o quê, ainda bem que tirou e tal. Levou ele no hospital, porque ficou um aberto lá, tomou 2 pontos no braço ainda. Ele guardou isso num vidrinho, e falou que quando chegasse de volta na cidade, ele ia dar uma olhada no que era. Ele falou que colocou na mochila, fez as coisas dele, pegou e voltou. Quando ele chegou em casa, que ele foi abrir, pegou o vidro tá vazio.
O negócio simplesmente sumiu. Ele abriu e não tinha nada dentro do vidro. Ele falou, ô PH, o negócio simplesmente evaporou. Aí de novo eu pergunto, é possível, tirando naftalina que sublima, que é passado de estado sólido pro gasoso, tem mais alguma coisa que você conhece que faz isso? Ó, se a gente pensar, eu não conheço nada que faça isso, mas se a gente pegar por alguns relatos pacientes, eu vou trazer até uma conhecida nossa, a Athena Gamer, ela teve uma lesão também, mais ou menos na mesma região do punho, que não tinha, se você olhava estaticamente, parecia um cisto sinovial, mas com a motricidade do braço dela a gente via que não era, porque ela acompanhava a movimentação, e que de uma hora para outra aquilo lá se desfez. Cistos articulares, eles não se desfazem, eles ficam naquele estado e no máximo eles vão crescer. Então a gente já descarta por si só, porque não é compatível com essa patologia. Existem não só ela, mas a gente tem alguns outros relatos de pessoas que têm esse tipo de manifestação e que elas somem, e paralelamente elas também têm um relato de uma experimentação ufológica ou espiritual. E esse que é o meu ponto. Não é somente o fato dela ter uma lesão e não ter mais. É o fato dela ter a lesão, não ter mais e ter essa experimentação a qual ela se lembra, e a gente consegue pegar uma centena de pessoas que tiveram o mesmo tipo de experimentação. Cara, eu acho isso extremamente bizarro, porque, de novo, a gente se baseia muito no que a gente conhece, no que a gente tem aqui de exemplo no nosso dia a dia e no nosso mundo, que cientistas estudam, por mais que seja uma coisa assim muito avançada, mas tem gente estudando e explica. Esse tipo de coisa não tem explicação, cara. Não tem. Vocês fazem também esse tipo de experimentos com outras raças? Ou vocês têm uma preferência pela raça humana? Já fizemos. Já fizeram com outras raças? De que forma vocês conseguem fazer com que a gente fique paralisado? É psíquico. É psíquico? Sim. Vocês se preocupam com a possível revelação global em nosso planeta a respeito da existência de vidas extraterrestres? Vocês se preocupam com isso? Não está nas nossas mãos. Você está ouvindo. Acredite, se quiser. Então, é interessante isso, né? A pergunta que foi feita ali, se eles eram responsáveis pela calcificação da hipófise do Cadu, eles responderam que era a programação do Cadu, né? No caso, natural humana, né? É uma programação já do nosso corpo. Então, assim, tem mais coisas aqui que ele respondeu. São coisas que o Cadu não tem conhecimento, ele não estuda isso. Depois você pode perguntar para ele, né? Então, de onde vem essas informações para dizer que a pessoa inventou, né? Se fosse o Dr. Arthur inventar, ele até conseguiria, né? Até fazer um negócio bem elaborado. Você tocou num ponto muito interessante, porque eu nunca tinha pensado nisso. O Cadu não sabe nada desse assunto e ele tava falando os termos técnicos lá, eu ouvi nas regressões lá, que parecia o Arthur falando. Sim. E o Cadu não tem conhecimento disso. Eu nunca tinha pensado nisso. A não ser que o Cadu tenha lido uma enciclopédia de medicina antes de fazer a regressão com você pra falar assim, eu vou inventar direitinho. Peraí, Cadu, você andou lendo Barça, Medicina Universal aí? Cara, não, de jeito nenhum. Ó, se for assim, eu tô precisando tirar umas férias, eu vou te dar o endereço do meu consultório, você vai tocando as fichas lá dos pacientes que eu vou dar uma viajada, cara. Negativo. Vamos matar todo mundo. Isso aí que a Bruna tocou agora é muito interessante. Não, eu vou aproveitar agora e fazer isso aí. Ô, Cadu, você entende desse assunto, desse tipo de coisa, calcificação, implante, hipófise? Você entendia alguma coisa mesmo que superficial disso aí? Nada, PH, eu não tenho esse tipo de conhecimento não, cara. Agora tem. Agora parece um slash assim, umas coisas bem estranhas, cara. Jackson, a gente tem relato de pessoas que foram abduzidas e voltaram com habilidades extras, tipo falar outra língua, aprender coisas. Não tem isso? Tem. Tanto a nível de conhecimento de determinada área, como também dons artísticos, paranormais e outras coisas do gênero, né? É algo bastante comum. Da mesma forma que a gente também tem a parte contrária. A gente pega, por exemplo, o caso Barroso, deteriorou muito e ele perdeu uma qualidade de vida, né, que era uma pessoa saudável e se transformou o que ele acabou virando até a sua morte. Tem um caminho contrário também que não é tão legal assim, né?
Eu fiquei sabendo que existe mais 5 casos semelhantes ao caso Barroso lá na mesma cidade. Eita! Eita. Jackson, eu preciso te falar que a gente já tem uma pauta? Pois é, eu tô segurando um pouquinho essa pauta aí, né, PH, pra falar do caso Barroso, até porque eu tenho vontade de dar um pulinho lá. Enfim. Eita! Gente, o Jackson não tá fácil não, aguardem novidades do Senhor Jack aí, hein? PH, eu posso falar um pouquinho a respeito aqui da hipófise? Por favor. Eu queria falar aqui, até porque a gente pega muito relato e muita casuística que cita a questão da hipófise. E eu tenho, aí uma questão minha, eu, Arthur, que tô falando, eu tenho uma grande barreira com as pessoas que endeusam, digamos assim, como se fosse um artefato religioso, a hipófise. O que é a hipófise? Qual que é a função dela? E onde que ela fica? A hipófise, ela é um órgão que a gente tem, que fica abaixo do hipotálamo. Ela fica no centro do nosso cérebro, um pouquinho abaixo do centro do nosso cérebro. Ela é uma glândula, é uma bolinha pequenininha, não chega a 1 centímetro de tamanho, que ela é dividida em outras duas. Ela parece realmente uma bolsa escrotal. Ela tem 2 bolinhas, uma anterior e uma posterior, sendo a anterior um pouquinho maior que a posterior. Então aquele papo de que o homem tem um saco na cabeça é verdade? Ele é totalmente verdade e a mulherada também. E a mulherada também. E qual que é a grande questão dela? A gente pega muitos estudos, e aí eu tô falando de estudos zen budistas, eu tô falando sobre estudos hinduístas, que fazem estudo de chakra, né, e colocam a questão do chakra, o chakra mental, não sei, desculpa se não é esse termo, tá? Mas o chakra que ficaria na cabeça, relacionado à hipófise. A hipófise, ela não tem, biologicamente falando, nada de sobrenatural. Ela é uma glândula que vai produzir hormônios. Os hormônios que são produzidos por ela regem determinadas estruturas de órgãos nossos. Então ela produz um hormônio ao qual vai cair na corrente sanguínea e vai reger a função hormonal de outro órgão. Por exemplo, ela produz o hormônio do crescimento, que nos nossos músculos e alguns órgãos vão fazer ele crescer. Ela produz a prolactina, que na mama da mulher vai ter a produção láctea, quando ela está para amamentar. Nos testículos e nos ovários ela vai produzir o LH e o FSH, que vai fazer uma transformação posteriormente para a formação de estrógeno, progesterona, testosterona. O ACTH, que vai estimular a produção de hormônios do córtex adrenal, e eu vou pegar essa questão da adrenal para falar depois, porque no meu ponto de vista, a grande questão religiosa e ufológica da hipófise está relacionada à adrenal e não somente à hipófise. Vai ter a produção do hormônio que estimula a tireoide, a vasopressina que vai fazer o controle da pressão através dos rins, para a parte posterior, e a ocitocina que tanto no útero quanto na mama também vai ter uma função na produção de leite e dilatação e maturação do útero para receber o feto. E por que eu falo em questão da adrenal? Porque todos esses hormônios que eu tô falando, eles não têm nenhuma relação neuronal, eles têm uma função hormonal. Então eles não regem como vai funcionar o cérebro, se vai ser um cérebro mais ativo, menos ativo, se vai ter uma pessoa mais inteligente, menos inteligente, abrir canal, enfim. A princípio, esses hormônios têm essas funções à distância. Porém, quando a gente fala na questão da adrenal, o que é adrenal? Adrenal ou suprarrenal é a mesma terminologia, assim como eu preciso também lembrar que hipófise e pituitária é a mesma coisa, é a terminologia para a mesma coisa que a gente está falando, porque tem gente, mas isso daí é hipófise, a gente está falando pituitária. Não, é o mesmo órgão, são 2 nomes, são o mesmo órgão. Então, quando a gente fala na suprarrenal, ela vai produzir alguns hormônios que, no meu ponto de vista, elas têm uma importância muito maior neste ponto de vista de alterações de estado mental e formas de controlar a função do cérebro e de todos os outros órgãos do que propriamente a hipófise. Só que para estimular ela, eu preciso da hipófise. Então a hipófise serviria como uma chavinha. Se eu faço um controle e um estímulo na hipófise, eu estou controlando também a minha adrenal. E o que a adrenal vai produzir? A adrenal é como, a gente tem 2 adrenais, elas fazem com o formato de um chapéuzinho em cima dos rins, por isso que elas são as suprarrenais, e ela é dividida em 2 partes, a parte da medula e a parte do córtex. A parte da medula, que é a parte mais interna, ela vai secretar a adrenalina, que vai controlar a nossa pressão arterial e, consequentemente, o aumento ou diminuição de fluxo de sangue para todas as estruturas, todos os órgãos nossos, incluindo o cérebro. É o hormônio do medo. Exatamente, é o hormônio da ação. É o hormônio da ação. Se você precisar agir, é ela que vai fazer esse controle.
Tem controle também da frequência cardíaca, então se eu preciso ficar num estado de transe, num estado de meditação, minha frequência cardíaca ela vai baixar. Então se eu tenho um estímulo aqui da minha adrenal, minha frequência cardíaca também vai ter essa alteração. Ela vai regular meu sistema nervoso simpático por si só. Então todos os meus órgãos que estão em atividade, eles vão diminuir a frequência ou aumentar a frequência. E aí sim eu estou lidando com o meu sistema endocrinológico e metabólico inteiro. Eu não estou pontuando um órgão, estou mexendo com o corpo inteiro. O córtex da suprarrenal, ela vai secretar também vários hormônios, principalmente os corticosteroides, a cortisona, né, o cortisol, os mineralocorticoides, principalmente a aldosterona, que vai fazer o controle da nossa pressão arterial, do controle do cloreto de sódio do sal do nosso organismo, do aumento ou diminuição da filtragem dos rins, das escórias que a gente tem, controle do nosso potássio, e também alguns hormônios esteroides sexuais, principalmente os masculinos, semelhantes para a testosterona. Então, quando eu penso na suprarrenal, se eu preciso, aí eu tô me imaginando, se eu sou uma entidade que eu preciso me comunicar com aquela pessoa, eu preciso que ela entre no estado de transe, ou eu quero estimular esse estado de transe, eu vou estimular essa hipófise, né, essa pituitária, pensando principalmente na função da adrenal desse paciente, porque eu preciso baixar a frequência cardíaca, eu preciso diminuir essa quantidade de estresse que essa pessoa tá, eu preciso melhorar a concentração dessa pessoa, se ela tá muito acelerada, ela não tá com concentração. Então, como a própria Bruna tinha me falado, que para chegar num estado de transe, para conseguir fazer o tratamento dela, ela precisa chegar num status específico mental dessa pessoa, da frequência dessa pessoa, e fazendo um controle da adrenal, da suprarrenal desse paciente, eu consigo alcançar isso. Só que eu não consigo agir direto na suprarrenal, eu tenho que agir na hipófise desse paciente. Então, sempre quando a gente fala na questão da hipófise, eu acho que ela é importante, mas o objetivo final talvez não seja aquela glândula, e sim um dos órgãos que ela rege, que é a suprarrenal. Ô Arthur, eu achei essa explicação da hipófise muito legal, mas eu não entendi a relação disso com ufologia. Se eu precisasse me comunicar de uma forma telepática com você, e eu tivesse esse e-mail, eu tivesse essa abertura para fazer, eu precisaria que você entrasse num estado mental a qual eu conseguisse falar com você. E eu não consigo de forma nenhuma fazer isso se eu não tiver um controle da sua suprarrenal. Putz, caramba, Arthur. Bicho, da onde você tirou isso? E, Arthur, e você foi tomando banho, pensando e saboando, olhando pra água caindo, e você falou assim, caramba, pode ser isso? Se você pegar alguns artigos que tem essa questão de estudo sobre telepatia, especificamente sobre telepatia, eu não tô nem falando da questão da ufologia, tô falando pessoa com pessoa. Os estudos te colocam com medicações que você utiliza ou estados de transe que regulam a sua suprarrenal. Então, se eu sou uma entidade a qual minha língua é diferente da sua, e eu consigo me comunicar com você somente através de telepatia, seja através de um sonho, de uma abdução, seja lá da forma que for, eu preciso controlar o seu estado mental, porque se você olhar pra mim como um ET, como um Grey, você vai sentir medo. Você não vai conseguir. Então eu preciso controlar a sua suprarrenal. Eu preciso te paralisar, eu preciso controlar a sua suprarrenal. Uma vez que você chega no status mental que você quer, e talvez por isso que o Cadu no começo ele estava ouvindo uma língua que ele não conseguia entender, e passando o tempo ele conseguia entender. Então eu consigo controlar dessa forma, ao ponto de vista que com esse nível, né, que o pessoal acaba falando, eu preciso me sintonizar, ficar na mesma frequência. Tudo bem, é uma terminologia, mas pensando no ponto de vista médico, talvez essa frequência seja o status que você precisa para ser possível canalizar essa mensagem de telepatia que eu tô te falando. E eu só consigo isso se eu controlar a sua suprarrenal. Ô, gente, eu não tenho como mudar a imagem aqui, mas imaginem um meme do Pantera Negra apontando pro Capitão América falando assim, deem um escudo a esse homem. É esse gif que eu coloquei aqui agora no meio do episódio, tá? Ô, Arthur, isso aí explodiu minha cabeça agora, porque isso explica muita coisa. Isso explica muita coisa. Exato. Caramba, velho, caramba. E quando você pega na ufologia mística, ela fala bastante disso, e tem muita gente que fala, puta, isso daí é uma viagem, a pessoa tá delirando. Talvez seja a forma que ela consiga encontrar de estudar essa mesma questão que, biologicamente, ela tem uma explicação. Ela não é uma coisa impalpável, uma coisa etérea, simplesmente. Não tô falando que questões etéreas não existem, mas que talvez você consiga deixar de uma forma biológica aquilo que a gente entende como místico. Que a evolução da humanidade nada mais é do que isso, né? A gente transformar aquilo que a gente achava como místico nada mais é do que uma coisa científica, biológica, física. Essa daqui a gente consegue também trazer esse tipo de explicação. Eu não vou prolongar muito essa conversa aqui, porque spoiler pra vocês, o próximo episódio, o Arthur vai voltar aqui e nós vamos ter um papo gigante sobre um tanto de coisas que eu tô doido pra perguntar pra ele. Então, vamos encerrar por aqui. Aguardem até a próxima terça, que nós vamos voltar nesse assunto, eu prometo. Joia.
Esses testes que vocês realizam, procedimentos, né, onde a pessoa é levada, é feito com autorização? Ou vocês fazem mesmo contra a vontade dela? Com autorização dela. Vocês entendem as nossas emoções? Vocês conseguem sentir também o que a gente sente? Ainda não. E vocês estudam as nossas emoções para poder entender? Sim. Você está ouvindo. Acredite, se quiser. Então, agora pensa que o ser respondeu isso e tem essa explicação tão ampla que não dá pra dizer que foi inventado, né? Inventou na hora, estudou um pouquinho antes pra falar decorado. Caramba, não tem como. Ô, Bruna, esse tipo de papo aqui, pra mim, eu acho muito interessante, eu acho muito importante, porque, pô, quem escuta, pô, o cara tá inventando isso. Gente, a Bruna tá viajando, ela conversa com o ET, então, que tá do lado, cara. Pô, que viagem que é essa? Essa mulher tá maluca. Então me expliquem isso, por favor. Se vocês que estão escutando duvidam dessa história, não acreditam nessa história, eu gostaria muito, e eu falo isso na maior honestidade, de coração aberto, eu gostaria que vocês fossem lá no Spotify ou no Instagram e deixassem, ou me mandem um e-mail me explicando isso. Eu gostaria muito de uma explicação. Ou uma explicação que seja contra isso, né? Explica então. Sim, uma explicação que, não, ela não conversou com você e tal, o Cadu, sei lá, assistiu 600 horas de vídeo escola ali de medicina, não sei, saca? Não sei, alguém, por favor, me explique. Só uma observação, PH, eu tava conversando com a Bruna, falei, Bruna, eu não tô, mesmo depois dessas informações das sessões, eu não tô pegando nada para estudar, nada para tentar entender, justamente para isso, para não me contaminar, né? Eu tenho um trabalho que toma muito meu tempo, viajo bastante pelo meu trabalho, tudo, fico bastante ocupado, então eu me dedico à minha vida. Até falei pra Bruna, não quero me aprofundar em nada justamente para isso, para não ter essa contaminação. Faz bem. Eu ainda consigo até extrapolar essa questão da hipnose que eu tinha levantado, tirando só da parte ufológica. Se eu pegar a Bíblia, eu tenho inúmeras passagens do Antigo e Novo Testamento, a qual seres aparecem, anjos aparecem, entidades aparecem para determinadas pessoas, a qual está no relato que a pessoa ficou espantada, atemorizada, ficou assustada, e na sequência ela ficou com uma sensação leve, uma sensação calma, uma sensação de plenitude, uma entrada como se fosse uma luz divina nela para ficar tranquila, e aí sim ela conseguiu se comunicar com aquele anjo, com aquele ser. Se a gente pegar por exemplo, que o Jack estava falando, num terreiro de Umbanda, se uma pessoa que não está preparada visualizar aquela materialização daquela entidade, ela vai ficar assustada, e não é isso que ela vai querer, não é esse tipo de materialização. Então, para talvez receber, ela precisa também entrar num estado, né, num estado que ela tem um preparo, antes da gira ela vai ter um preparo para isso. Então, essas frequências, e eu posso extrapolar isso para qualquer outra religião, essas frequências que você precisa alcançar para falar com determinadas entidades, tudo isso daqui passa num estado que metabolicamente você consegue mensurar. Então, se você consegue mensurar, não é uma questão de acreditar ou não acreditar, acredite se quiser, vem alguns sacanas falando coisa contrária, isso é biologia, isso é ciência. Então, se esse termo precisa ser sempre dito, tudo bem, isso é ciência. O Arthur colocou bem. Depois das sessões eu fico num estado de relaxamento, nossa, muito, muito profundo. Até falei pra Bruna, Bruna, eu tô num estado assim, cada vez que eu faço eu fico mais tranquilo, mais seguro, né? E o medo vai embora. E isso é um dos grandes, principal indício de que tu tivesse que alterar tua consciência para poder fazer essa conexão, e que esses seres, eles são mais sutis, que a energia deles, eles são mais energia. Não é uma comunicação que depois vai te pesar, por exemplo, quando acontece com outras raças, digamos, né? Ô Bruna, pra finalizar a sessão do Cadu que vocês fizeram agora mais recente, o que mais que você descobriu lá? E eu gostaria que quando você terminasse de falar sobre o que você descobriu, que você explicasse pra gente sobre a canalização, como que ela é feita. Então, mais uma vez, eu perguntei, né, eu falei, eu vou perguntar mais uma vez para ver se fica mais completo, né, então qual que é o interesse de vocês na glândula hipófise? Respondeu novamente, poder acessar a rede neural. E eu perguntei, vocês fazem também esse tipo de experimento com outras raças ou vocês têm uma preferência pela raça humana? E o ser respondeu, para o Cadu, né, já fizemos. Peraí, já fizemos o quê? Com outras raças? Sim.
E eu perguntei de que forma vocês conseguem fazer com que a gente fique paralisado, né? Porque é muito comum nas abduções a pessoa falar que ela queria berrar, queria correr, queria fazer alguma coisa e não conseguia. E eles falaram que é psíquico isso. Eles não usam um bastão ou alguma coisa, é psíquico, é uma descarga psíquica. Vocês se preocupam com a possível revelação global em nosso planeta a respeito da existência de vida extraterrestre? Vocês se preocupam com isso? E ele respondeu, não está nas nossas mãos. Eu perguntei se as abduções eram feitas com o aval do abduzido ou se eles faziam contra a vontade mesmo assim. E eles responderam que é com a autorização da pessoa. Eu perguntei, são vocês que criam esses bloqueios quando o Cadu vai querer fazer uma gravação e cai a internet, aquele problema todo que sempre dá, né? Responderam que não. E eu perguntei se podia ser feito dos implantes que ele tem, também falaram que não. Perguntei se poderia ser alguma raça negativa que não quer, né, que ele fale a verdade. E ele respondeu que sim. Perguntei, vocês entendem as nossas emoções? Vocês conseguem sentir o que a gente sente? E olha o que ele respondeu, ainda não. Ainda não. Como se tivesse algum projeto ali em execução, mas daqui a pouco eles vão conseguir. Exato. Ô Jackson, a gente já comentou isso várias vezes, que o objetivo deles pode ser justamente esse, né? Pois é, PH. Essa questão das intenções deles dá muito pano pra manga, né? Muitas especulações e muitos sinais indicando, assim, várias possibilidades, né? E aí a gente tem que buscar nesses detalhes a verdade por trás de tudo, né? É fascinante isso tudo. Isso é uma coisa que me explode a cabeça, porque, novamente, vamos falar que a gente está falando de entidades não biológicas. Vamos supor que sejam inteligências artificiais com corpos ali, sejam máquinas. Ainda máquinas biológicas, tá, mas máquinas. E, se elas estão procurando se aprimorar sempre e estarem sempre mais próximas de um ser vivo, nada mais natural que elas queiram abastecer o banco de dados dela, ou que seja lá, com emoções. Que é isso que torna o ser humano humano. Por outro lado, se for olhar pelo lado espiritual, tem também, nós somos muito primitivos para eles. Nós somos meio que muito emocionados, né? Raiva, a gente explode e tal. E isso atrapalha a nossa evolução, né? Porque faz a gente ficar com uma energia mais pesada. Então, talvez, de certa forma, eles tentem entender isso para talvez modificar isso geneticamente futuramente, para que as próximas gerações venham com algo modificado já no DNA, para que a gente possa evoluir e se tornar seres como eles, por exemplo, né? Podem ser máquinas, mas podem ser seres mais sutis, né? Umas energias mais sutis. Então, tem isso também, né? Eu perguntei, vocês estudam as nossas emoções para poder entender, então, né? Porque foi o que pareceu. E respondeu que sim. Tem algum efeito negativo nesses implantes que foram colocados no Cadu? Não. E no pé dele, por que foi colocado? Para quê, né? Qual que é a finalidade? E respondeu hormonal. E é isso. Da parte da regressão é isso. Pra gente finalizar aqui, Bruna, eu gostaria que você falasse, pessoal, como é que funciona a canalização, como que ela é feita. A canalização dentro da doutrina espírita, né, ela diz que é uma comunicação através da energia espiritual, usando a mente e o coração para se conectar com seres de outros mundos e dimensões. O eu superior, a nossa consciência suprema, né, o nosso Deus interior, ou centelha divina, é o mediador da canalização, que filtra a nossa energia densa para poder haver essa comunicação com as energias mais sutis. Ocorre através de pulsos energéticos que chegam ao hemisfério cerebral direito, onde são enviadas ao hemisfério esquerdo, que se encontra a fala e a escrita. E então são codificadas e transmitidas pela pessoa através de psicografia ou psicofonia, que é o caso que aconteceu com o Cadu, né, que tem outro episódio. Na física quântica, vai explicar dessa forma. Segundo Laszlo, cientista e filósofo, é um campo energético que envolve tudo conectando as dimensões. Em níveis alterados de consciência não há tempo. Podemos acessar outras consciências, outros seres, dimensões paralelas e outras linhas temporais, onde há o entrelaçamento quântico. É como uma rede, né, onde tudo se conecta. Podendo ser possível todos os acontecimentos do agora. Podendo ser possível acessar, né, todos os acontecimentos do agora. Então nós somos co-criadores da nossa realidade, né? Os elétrons, eles obedecem ao observador. E nós temos um exemplo, aquele experimento da dupla fenda, né, que não sei se vai dar tempo de explicar, mas aí depois cada um pode fazer essa pesquisa. Agora dá tempo de tudo, Bruno. Agora, por favor, você explica isso aí pra galera, porque senão eu estou ferrado com o pessoal no Spotify perguntando o que é isso. Agora, por favor. Esse experimento da dupla fenda,
tinham os elétrons passando numa fenda, né, 2 fendas, e bem resumidamente, quando não tinha ninguém observando, o resultado era 1. E quando tinha uma pessoa observando, o resultado era completamente outro, porque ficava a marcação lá no final, né, lá no escurinho lá ficava uma marcação de luz e mostrava que dava diferença. Então, somos co-criadores da nossa realidade. Cara, o experimento provou que uma parada pode se modificar somente por ter uma pessoa observando? Exato. Posso ter até errado alguma coisinha na explicação, mas basicamente a ideia, né, é isso, que quando é olhado, o resultado é diferente. A gente já conversou várias vezes aqui sobre entrelaçamento quântico, né? Que a parada está lá e não está ao mesmo tempo. E essas duas paradas que estão lá e não estão ao mesmo tempo, elas estão ligadas por uma coisa praticamente instantânea. Então, novamente, isso aí não é ficção mais, tá? O entrelaçamento quântico já foi provado, ele já foi reproduzido no laboratório por pouquíssimo tempo, milésimos de segundo, mas já foi feito. Então não é mais coisa. Entrelaçamento quântico é coisa de ficção, PH. Não. Era até 1 ano e meio atrás, agora não é mais. Você está ouvindo. Acredite, se quiser. Nós conversamos de várias coisas hoje, voltamos na história do Cadu, revisitamos a história dele, descobrimos novas coisas, com a presença hoje aqui do Arthur, que trouxe uma visão diferente pra gente, nos plantou várias dúvidas, então já fiquem aí com spoiler, na próxima semana o Arthur vai estar aqui. É ou não é, Arthur? Nós vamos bater um papinho bacana aí sobre expansão de consciência, drogas e esse tipo de coisa. Estamos aqui pra isso. Então já aproveito e agradecer todo mundo que passou aqui hoje, que esteve aqui comigo hoje. Arthur, você já tá aí comigo, muito obrigado, meu amigo, e daqui a pouquinho nós vamos conversar novamente. Combinado. Cadu, novamente, meu amigo, muito obrigado por ter voltado aqui e ter contado mais da sua história pra gente. Obrigado, PH. Obrigado por dar esse espaço aí pra gente. Tamo junto. Bruna, mais uma vez, valeu demais. Eu já falei aqui várias vezes e vou falar mais uma. Eu não canso de elogiar o trabalho que você faz. Eu acho simplesmente fantástico e essencial pra gente descobrir o que acontece nesses eventos de abdução. Então, novamente, muito obrigado e que você volte aqui mais uma pinca de vezes. Eu que agradeço e eu fico imensamente feliz em a gente ter agora esse grupo, né? Tem o ufólogo, tem médico, tem o abduzido, tem o entrevistador, tem eu fazendo hipnose e a gente vai juntando tudo, né? E as coisas vão se encaixando. Então é muito bom, é muito legal e tô sempre disponível porque eu adoro participar. Obrigada mais uma vez. Senhor Ufo-Jack, pela primeira vez aqui no podcast, eu gostaria de agradecer a sua presença. Muito obrigado. Mr. PH, foi um prazer, foi um prazer. Me chame mais vezes. Vou chamar, pode deixar que eu vou chamar. Tudo que nós falamos no episódio de hoje vai estar lá na descrição do episódio. Vocês vão lá no Spotify, clica no mais, descrição do episódio, está tudo lá. Lá tem o link do nosso Apoia-se. Quem estiver escutando aí e quiser contribuir com o projeto, entra lá no nosso Apoia-se, dá uma força pra gente. Lá no Apoia-se já tem o link do nosso grupo do WhatsApp. Entra lá, dá uma força com a gente, vem trocar uma ideia com a gente. Tragam relatos, tragam histórias. Lá também tem o link da nossa loja, skinwalker.com.br. Skinwalker com Y. Não se esqueçam. Camisas, livros, canecas. Livros é a coleção do Sr. Ufo-Jack. Vocês viram que hoje ele pesquisando e tirando dos milhões de arquivos que ele tem lá? Pois é, o Jackson é colecionador compulsivo. Ele tem um livro, mas ele tem 4, 5 iguais. Não, Sr. Ufo-Jack. Desapega. Então tá lá. Comprem, porque acabou. Esse não tem reposição não. E tem muita coisa rara lá. Dê uma olhadinha. E lá também tem o link da nossa parceria com a Amazon. Link para compras na Amazon. Se vocês forem fazer uma compra na Amazon, entrem pelo nosso link e dão uma forcinha pra gente. Valeu! Nos vemos na próxima semana. E já estão sabendo o que é. Na próxima semana, nós estaremos aqui com o Dr. Arthur Gatti. E